Voltamos com a notícia de frente. Lúcio Sorge, seu destaque. O destaque de hoje é para falar o seguinte, né? Que os municípios, né, as prefeituras do estado vão receber mais uma parcela daquela montanha de dinheiro que foi liberada pelo governo federal. Essa daqui é a terceira parcela, né? O valor total aí para as prefeituras é de 240 milhões de reais. Ainda tem mais uma parcela em setembro, no mês de setembro, outra parcela no valor de 240 milhões de reais. E além, olha só, além do auxílio emergencial, o governo federal também repassou às prefeituras 4 parcelas de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, né, iguais aos valores de 2019, né, totalizando 90 milhões de reais para os municípios de Mato Grosso. Eles estão querendo mais, estão na expectativa da sanção de um projeto de lei que estende a recomposição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, até novembro, nos casos que houver perda em relação aos valores de 2019 e dentro de um limite de um valor aí pequeno, né? De 16 bilhões de reais estabelecidos pelo governo federal. E aí é o seguinte, essas prefeituras recebem uma montanha de dinheiro. No caso aqui de Cuiabá, nesta terceira parcela aqui, no valor total de 240 milhões de reais, no caso de Cuiabá serão mais de 40 milhões de reais, porque o valor total do repasse para Cuiabá está sendo de 168 milhões de reais. Ou seja, para ser mais exato, Cuiabá vai receber 42 milhões de reais nessa quarta-feira, que é a terceira parcela desse auxílio emergencial do governo federal. Agora, mais interessante do que isso tudo que eu acabei de falar é a falta de transparência. Aí é o seguinte, aí tiveram que ir à justiça, né? E agora o Poder Judiciário, o juiz Carlos Roberto Barros de Campos está determinando à Prefeitura de Cuiabá, ao prefeito Emanuel Pinheiro, que no prazo máximo de 5 dias, ele divulgue aí, né, a íntegra dos contratos, coloque lá no portal Transparência todas essas informações, a íntegra dos contratos de compras e os gastos já realizados no enfrentamento da Covid-19 e tratamento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. O juiz tomou essa decisão aqui porque ele foi provocado pelo vereador Marcelo Bussic, do Democratas, né, que é o presidente lá da CPI do Paletó. Por falta de transparência e omissão desses gastos, é que o parlamentar acionou o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, além da Controladoria Geral do município, que é ocupada lá por Wanderson Arruda de Oliveira. Então, o que a gente destaca aqui é que, apesar de receber uma montanha de dinheiro, a prefeitura não demonstra, né, a transparência necessária, e aí a justiça tem que vir e falar, olha, vocês têm um prazo de 5 dias para explicar como é que estão gastando esse dinheiro. E olha que já teve denúncias aí, né? Teve várias denúncias aí, uma delas foi aquela do drone, não é? Que foi alugado a peso de ouro, e tem uma outra aí, uma outra decisão da justiça, suspendeu aquele contrato de superior a 1 milhão e 200 mil. Não, da TV é outro. É outro. Esse daqui é daquela assistência psicológica, contrataram uma empresa, né? Aí parece que se basearam numa licitação lá de Goiás, não é? Um valor de 1.250.000 reais para atendimento psicológico aí dos servidores municipais. E aí foi decretada ontem a suspensão desse contrato. E é por isso que estão cobrando da prefeitura o seguinte. E aí, senhores, vocês vão explicar ou não vão explicar como é que estão gastando essa montanha
de dinheiro. E aí, só lembrando lá, Nayara, que você colocou no início do programa, da entrevista do presidente do Sindicato dos Enfermeiros, falando da Policlínica do Verdão, que se os órgãos de fiscalização e de vigilância cumprissem com a obrigação, a Policlínica do Verdão teria que estar fechada pela absoluta falta de condições para funcionar. Pois é. E com mais de 30 profissionais de saúde que já morreram, por estar lá na frente de combate à pandemia, sem ter o cuidado necessário do poder público com a saúde deles. Pois é, ele disse que isso já foi denunciado várias vezes e tem omissão por parte da vigilância, que não foi até hoje lá. Ele diz o seguinte, que isso daí pode ser tanto da vigilância municipal como da vigilância estadual. Gente, vamos... Só que às vezes para entrar numa unidade de saúde da prefeitura, o Estado também tem que recorrer à justiça. Não foi isso? Não foi o que aconteceu lá com os leitos de UTI? Que o Estado precisaria fiscalizar para pagar, né? E aí é o seguinte, aí precisou de recorrer à justiça para poder entrar na unidade de saúde. Vamos aqui algumas participações dos nossos telespectadores. Olha, enquanto tiver um Ministério Público penitente, omisso, preguiçoso, que acha que está acima do bem e do mal, não valendo o princípio de que a lei é para todos, mas apenas para alguns. Carlos do Araés. Ele falando aí, então, da omissão do Ministério Público. Mas, gente, aqui, bom dia, eu moro em Santo Antônio, aqui parece terra sem lei. Uma roubalheira, tudo muito caro, mercado. Aqui o olho da cara, as coisas sem falar que nota fiscal quase não existe, só na calculadora, quando pessoas cupons fiscais, quando pedem cupom fiscal, eles falam que não tem, os fiscais avisam o comércio quando vem. Tem mais gente aqui participando. O STF tirou do poder do presidente da República de coordenar a Covid, todos sabem disso, e o Gilmar Mendes também, diz o nosso telespectador. Olha, vamos aqui falar então, será que dá tempo de falar? Não, vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.